Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um estudo dessa semana. Hoje pedimos licença e continuamos na nossa firmeza, mas hoje nós vamos pedir primeiro, saudar, pedir licença primeiro para a esquerda. Então, Laroyer, todos os nossos guardiões da esquerda, especialmente Pombogira, Pombogira é Mojubá, para que elas possam entrar na nossa vida de uma maneira muito consciente. É para isso que a gente estuda os livros, né? Para a gente ter noção do que a gente está fazendo e realmente não precisar ficar preso e vinculado e refém de receitinha de, eu falo que receitinha de bolo, né? Então, saber o que está fazendo, saber o que procurar, onde procurar, para a gente ter noção das referências, né? Então, a gente vai lá para o livro, no capítulo 7º, tá? Que vai tratar de um outro fator, de um outro campo de pombagira. Por quê? Nos capítulos anteriores, eu até recomendei que vocês lessem, né? As lendas da criação são lendas, gente, pelo amor de Deus, são formas simbólicas de tratar do mistério pombagira. Então, o que é o mistério pombagira? Quando o Rubens Saraceni se refere a um mistério, ele está se referindo a uma forma de manifestação do Criador, de Deus. Tá? Então, quando fala pombagira é um mistério, não quer dizer que ela é oculta, que ela é misteriosa, não é isso. Pombagira é uma das formas de manifestação do Criador. Tá? E eu disse para vocês que as lendas se referiam aos dois aspectos, né? Aos dois aspectos de pombagira, que era, primeiro, quando saiu do plano do Criador, do interior do Criador, ela fez com que as outras formas da criação tivesse o seu interior e uma parte dela ficou para dentro da criação, né? Então, tem um terceiro estado ainda. Ele fala um terceiro interior criado por Pombogira. O que é esse terceiro interior? Ele fala que Pombagira, ela também tem um poder, um poder, eu vou tratar de forma simbólica, porque é assim que o autor trata, ela cria um abismo. O que é um abismo? Um abismo é diferente de um precipício. Precipício, ele é longo, a queda, né? Mas ele tem fim, tem chão. O abismo não. O abismo é um buraco sem fim. Então, Pombagira, ela cria um abismo que leva a lugar nenhum. Lugar nenhum não é nada. Nada é campo de Exu-mirim. Vazio é campo de Exu. Ela leva para lugar nenhum, é literalmente lugar nenhum. E esse abismo recolhe tudo e todos que estiverem em desacordo com a criação. Então, é como se tivesse um abismo embaixo de todas as criaturas, e esse abismo recolhe todos aqueles que não conseguem ser tratados, para que se orientem, que ajam, que evoluam de acordo com as leis de Deus. Então, ela puxa para baixo, para dentro da matéria, né, da contraparte espiritual, do lado material, tudo aquilo que é contrário à lei divina, esses seres. Então, é uma das formas dela de recolher a negatividade da criação como um todo, de nós, das coisas, de tudo, até da própria esfera terrestre nossa. Ela puxa para baixo, esse abismo dela, tá? Inclusive, esse abismo de Pombagira, ele fala que a descrição desse abismo, dentro do abismo, seria o mais próximo do inferno de Dante. Quem leu a obra, que é clássica da literatura mundial, O Inferno de Dante, tem a pintura do Inferno de Dante, e no Inferno de Dante, para quem não se lembra, ele pinta as camadas do inferno, como se fossem as esferas negativas, e na época, tá? Um
em uma das camadas do inferno estava o Papa da época. Eu até recomendei que vocês lessem, né, o livro do Guardião das Sete Cruzes, que é justamente a história do Exu das Sete Cruzes, que era o Papa na época de Dante. Então, conta a história, é muito bonita, muito bacana, mas ele fala que esse abismo de Pombagira é uma descrição próxima do inferno de Dante, ou quando os gregos, na mitologia grega, descreve, quando Perséfone foi aprisionada por Hades nos infernos subterrâneos, aí tem toda aquela simbologia, a mitologia grega é muito rica nesses detalhes de descrição do inferno, tem o guardião do inferno, o cachorro, né, o Cérebro, que é o cachorro de três cabeças que guarda as portas do inferno, então tem toda uma riqueza da mitologia. E nos livros do Rubens Saraceni, a gente vê muita coisa que parece, assim, coisa de filme mesmo. Quanto mais a gente lê, você fala, ai meu Deus, se prepare, porque é muita coisa, é muita guerra, batalha, as descrições das esferas negativas são muito intensas, né? Então, o que Pombagira faz? Ela recolhe, na verdade, o principal campo de atuação de Pombagira nessa função de recolhimento é relacionado ao sétimo sentido, que é o sentido sexual. Então, ela recolhe para tratar todos aqueles que atentam contra o sétimo sentido, que é o sentido sexual, né? Então, tudo que envolve sexualidade, desejo, estímulos, libido feminina, é Pombagira que vai tratar disso. Quando eu falo tratar, tá, gente? Não vamos romantizar, tá? Lembra que eu falei que um bando da gratiluz, eles vão abandonando essa ideia que não é bem assim. Não é infernal, mas também não é angelical. Então, Pombagira recolhe para tratar. Como é que se trata um espírito viciado no sentido sexual? Às vezes tem que sofrer muito para esgotar aquele desejo desvirtuado. Talvez seja uma das formas mais difíceis de ser combatida. Já falei para vocês que os espíritos desvirtuados no sexo são, infelizmente, tendências do espírito muito arraigada, muito difícil de ser tratada. Então, Pombagira vem, ela é a guardiã também, sim, do órgão reprodutor feminino. Assim como nós temos muitos Exus com símbolos fálicos, símbolos de membro sexual masculino, as pombagiras são as guardiãs do órgão reprodutor feminino, tá? Então, as pessoas, por um puritanismo idiota, né? Ai, nossa, tem imagem que tem, né, nua, mulheres nuas, pombagiras nuas, tá? Tratem isso, acostumem a tratar isso com mais naturalidade, porque não há maldade, de acordo com os nossos conceitos, nesse aspecto de pombagira. Pombagira é para tratar da sexualidade de forma saudável. Aliás, o equilíbrio de Pombagira na vida dos seres é justamente visualizado quando quando as pessoas têm a sexualidade equilibrada. Então, equilibrada quer dizer nem muito ao céu, nem muito à terra, nem castidade, que inclusive leva ao desequilíbrio, tá? E nem a promiscuidade. Então, são extremos da sexualidade que causam, sim, desequilíbrio. Isso precisa ser tratado, né? Tratado no íntimo das pessoas. E quem trata o íntimo das pessoas? É Pombagira. Ela que trata do íntimo. Principalmente no aspecto sexual, mas não só no aspecto sexual, tá? E daí no capítulo 8º, ele vai falando sobre os outros mistérios de Pombagira. Então, quando fala em outros mistérios, são outras formas de atuação, outros poderes de Pombagira, poderes de Deus, lembrando que são formas, manifestações de Deus na criação. Todas elas são manifestações do Criador por intermédio de Pombagira. Então, ela tem
o fator estimulador, o verbo estimular é um fator de pombagira, então pombagira gera estímulo. Estímulo do quê? Estímulo de tudo, estímulo da fé, do conhecimento, do amor, da justiça, entende? Não é só estímulo sexual, é o estímulo em todas as nossas áreas. O fator do desejo, o fator do desejo, gente, é o que move a nossa vida. Sem desejo, você faz o quê? Você fica apático, parado no lugar e não vai para lugar nenhum. Se você não desejar aprender, se você não desejar evoluir, se você não deseja criar, se você não deseja ter fé, ter justiça, aí sim você é um ser apático, sem atuação, ou faltando, ou não deixando a atuação de pombagira fluir na sua vida, né? O fator excitador, excitar, que é, né? Esse excitar, lembrem sempre, não são só no sentido sexual. É no sentido sexual também, mas não só esse. A excitação é necessária para o movimento da nossa vida, né? É o que nos faz também, junto com o desejo, é aquele, não, eu quero. Como é que você quer uma coisa? Eu quero muito um trabalho. Tá lá, tem um filho lá que tá assim, ó, tá excitado porque ele quer muito um trabalho. Então você fica naquele estado de excitação, de desejar muito com intensidade alguma coisa. É pombagira que rege este fator, esse verbo, essa atuação na nossa vida. Incitar, o que é incitar? É outro fator. Incitar é o quê? É dar ideia, é instigar, olha lá, incitar. Outro fator, extasiador, oscilador, são todos fatores de pombagira, são poderes, manifestações de pombagira. Fator apatizador, do verbo apatizar, dar apatia, que são os extremos, lembra que quando está com excesso de excitação, você precisa ser apatizado, ó, diminuir aquela excitação. E às vezes a gente precisa, lembra que todos os orixás, Exu faz isso, Pombogira faz isso, eles irradiam certas energias e absorvem outras. Então, só para comparar, Exu principalmente irradia, ele nos dá, ele vibra para nós a vitalidade e ele absorve a negatividade ou o excesso de vitalidade, etc, etc. Então, pombagira irradia, nos invade de desejo, de vontade, mas também absorve os nossos excessos. Então, para absorver o excesso, é preciso essa apatização, tá? Outro verbo, seduzir, sensualizar, apaixonar. Ai, gente, a gente precisa ser apaixonado pelas coisas na vida. A gente pensa só no sentido sexual, só no sentido amoroso, romântico, mas é necessário a gente se apaixonar. Se a gente não se apaixona pelas coisas, a gente não se entrega para o nosso trabalho, para as nossas conquistas. Você já se apaixonou pela sua conquista? Você olha para sua casa, seja ela, a casa é alugada, não tem problema, mas é o lugar que eu queria morar, é o meu cantinho, é a forma que eu fiz. Eu me apaixono pela minha casa, pela minha morada, pelo meu lar, o que eu construí aqui dentro. É preciso se apaixonar em tudo, ser apaixonado. E é a Pombagira que nos dá sustenta essa paixão em nós. É preciso ser apaixonado pela religião, não fanático, mas apaixonado. Para você estar lá no terreiro, gente, e sábado, pela primeira... Olha, fazia muito tempo que eu não... No começo da gira, eu olhei assim para o Adrian e para o Vitinho, eu falei, hoje eu estou ouvindo esse povo cantar. Eu ouvi vocês cantando, assim, todo mundo, sabe, parece que eu estava ouvindo vocês chamarem Exu e estava o pessoal cantando, eu senti, eu até parei assim por mim. Então,
eu senti, isso é paixão, isso é estar apaixonado por aquele momento, sabe? Muito bom, muito. Faz diferença na corrente. E a sedução? A sedução é essencial na nossa vida. O seduzir, como que vocês conseguem se encantar com as coisas se não é pela sedução? O que te seduz? Tem o sentido sexual, o sentido amoroso, mas tem todos os outros sentidos. O que seduz o seu coração, a sua vida, que te faz pensar? Eu gosto muito do meu trabalho, ele me seduz. Eu gosto muito dos meus amigos ou de tal amigo. Me seduz aquela pessoa. Pela sua atitude, pelo seu jeito, pela sua vibração. Nós somos seduzidos uns pelos outros. É por isso que a gente se forma as nossas afinidades. Já pensaram nisso? É a sedução que um exerce pelo outro. Entende? Então, quando eu falo, eu até falei na semana passada, eu gosto daquele filho, assim, mas por quê? O que ele fez diferente? Nada. É quem ele é. Quem ele é me seduz, me conquista como pessoa. Você olha para a pessoa, você já imediatamente tem aquela afinidade. E aí, lógico, lei das afinidades, né? Por quê? Não sei. É algo que tá. O meu íntimo reconhece no íntimo do outro uma afinidade. Isso seduz. Entende? O fator agoniador. Ai, como a gira da agonia. Sim, gente, é preciso. Sabe aquela sofrência de agonia, de ficar assim, ai meu Deus, não aguento mais. Isso é necessário, às vezes, para a gente conseguir sair de certos traumas. Como a gira precisa desses desagregar, agoniar, para poder tirar os seres. Então, qualquer coisa vocês falam aí. É preciso, às vezes, gente, todos esses verbos em conjunto para tratar desse íntimo. E aí eu comecei a ler, quanto mais eu lia do livro, mais eu falei, gente, todo mundo precisa disso. Por isso que eu até pensei, eu falei, não, vou pegar firmeza, nós vamos investir pesado em pombagira. Por quê? Porque não existe uma criatura nessa terra que não precise tratar o seu íntimo, que não tenha traumas, que não tenha medos, desilusões, aqui, que carrega lá no íntimo, que é campo de pombagira. E isso é muito delicado para se tratar, para se expor. Então, nós precisamos compreender tudo isso extremamente de forma respeitosa e reservada. Podem perceber que as entidades, de uma forma geral, tratam de certos assuntos que são muito íntimos, sem expor a pessoa, normalmente. Então, as pombagiras tratam, falam, às vezes com meias palavras, às vezes com metáforas, com símbolos, justamente para não expor, porque essa é uma coisa que está lá dentro, lá no íntimo, isso tem que ser tratado com muita delicadeza, com muito cuidado, entende? Então, a entidade não vai chegar e meter a boca e expor a pessoa ridículo, isso via de regra, tá, gente? A entidade séria não vai fazer isso, humilhar a pessoa. Não estou dizendo, a gente nunca fala nunca, porque existem casos e casos, né? Mas não vai fazer isso, expor a pessoa dessa forma. Então, ela precisa de toda uma série de mecanismos ali para que isso seja tratado sem causar mais estrago, né? E aí, o Rubens Saraceni vai explicando esse fator estimulador. Então, ele coloca esse eu vou ler, que é bem bacana essa parte, acho importante a gente ressaltar. Ele fala que tudo na criação age em conjunto. Tudo flui, cada coisa na criação, fazendo sua parte. Só que tem momentos que é necessário uma dose a mais de estímulo para que
alguma coisa aconteça, algumas condições sejam criadas e naturalmente não estão acontecendo. Então, precisa de um adicional de estímulo, uma aceleração ali naquele estímulo, para que certas coisas na criação sejam criadas, sejam feitas, para que elas aconteçam, tá? E ele dá um exemplo muito bacana e bem simples. Então, pense em um solo que já foi plantado, colhido, esse solo ele já perdeu as suas propriedades, os seus nutrientes, e ele está exaurido, e ele já não produz a mesma quantidade e nem a mesma qualidade de alimentos. Então você faz o quê? Meu marido está aqui, que é agrônomo, ele vai falar. Então você vai lá, mede todo o que está faltando ali naquele solo e repõe com esses fertilizantes, adubos, fertilizantes, você vai repor aquela fertilidade natural do solo para que possa estimular a produção agrícola. Tá? Assim como o solo, tudo na criação também precisa de um estímulo quando já não consegue produzir aquilo que é capaz de produzir. Assim somos nós. Nós somos o solo, às vezes exaurido. Todo mundo se encontra. Gente, não estou falando de nós mesmos, é todo mundo. Todo mundo já tem algum campo, algum momento, ou algum campo da nossa vida que você está se sentindo exaurido. Você já deu muitos frutos, já fez muito e você se sente exaurido. Você já não consegue produzir no mesmo tanto e com a mesma qualidade que se produzia antes, seja no campo sentimental, amoroso, de trabalho, de convivência, religioso. A gente se sente exaurido. E é o fator de pombagira que traz o fertilizante. Então, pombagira é literalmente o fertilizante da nossa vida. Entende? Então, vem dar aquela capacidade nova para desencadear no nosso interior essa reação produtiva, dar ânimo, confiança nessas possibilidades. Ai, gente, é tudo de bom. Ai, que delícia, que maravilha. Quem que não precisa? Quem que não quer? Não é? É tudo que a gente precisa na vida. Né? Então, e ele trata da seguinte forma também. Todos nós temos uma ligação natural com o mistério pombagira. Por quê? Porque todos nós somos ligados a todas as forças divinas, todas as forças da criação. Uma malha, como se fosse uma malha vibracional que nos envolve desde o momento da criação. Então, todos nós temos, independente de sermos homem ou mulher, isso não tem nada a ver, é o ser, quando ele é criado, ele recebe, ele é ligado com todas as forças do Criador, com todos os orixás, com o Exu, com o Pombogira, com o Exu Mirim, com o Pombagira Mirim. Então, todos nós temos essa ligação naturalmente no nosso ser, faz parte da nossa essência. Por isso que a gente fala, todos nós somos filhos de todos os orixás. Sim, todos nós temos em nós todas as forças e vibração de todos os orixás. Mas nós temos, obviamente, aqueles orixás que são os nossos regentes nesta vida, que tem uma predominância de vibração. Então, nós temos todas as ligações, mas hoje, nessa vida, eu tenho mais fortemente, regendo a minha vida, a força do orixá tal, que é minha mãe, ou que é meu pai. Tem? Então, o que que ele fala? Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não saiba, mesmo que nós sejamos religiosos ou não, umbandistas, independente da nossa religião, todos nós naturalmente temos ligação com o mistério pombagira. E toda vez que a gente tiver em desequilíbrio ou desalinhado com o mistério, força de Deus, pombagira, a gente não recebe o fluxo de vibração desses fatores estimulantes de pombagira. E pouco a pouco a gente vai o quê? Desgostando das coisas
e vai deixando as coisas de lado, chegando ao ponto da gente se tornar apático e desinteressado. A apatia e o desinteresse é característico de tentar com energia baixa, tem desequilíbrio com a força natural de pombagira. Porque você já não deseja, sabe? Isso não faz diferença, sabe? Aquela pessoa apática, desinteressada, que não quer saber, nada mais seduz, entende? Então, a gente percebe nos seres, e em nós mesmos, mesmo que alinhados com a força, a gente, em algum campo da nossa vida, a gente tem essa apatia, esse desinteresse. Porque naquele campo específico da nossa vida, nós não estamos deixando fluir esse fator estimulador de pombagira, tá? No capítulo 9, ele vai falar da nossa ligação natural com pombagira, que é exatamente isso que a gente está tratando. Todos nós temos a nossa ligação, mas nós somos naturalmente nessa vida regentes predominantemente somos regidos por um determinado orixá. A única coisa, gente, quando prestem atenção nesse capítulo 9, por quê? O Rubens Saraceni, ele vai dizer o seguinte, nós somos filhos de determinados orixás, mas ele trata de Exu, Pombagira e Exu Mirim, e nessa época do livro ainda não tinha, mas depois ele vai tratar de Pombagira Mirim, tá? Que seriam filhos encantados de Exu, filho encantado de Pombagira. Por quê? Porque ele fala que nós temos essa ligação, mas nós não podemos ter, por exemplo, pai e mãe de cabeça, Exu e Pombagira. Por que que eu estou ressaltando isso? Porque vocês vão ver muitas casas de Umbanda, muitos lugares em que pode sim Exu ser pai de cabeça e Pombagira ser mãe de cabeça. Eu conheço filhos que vem e falam, não, meu pai de cabeça é Exu. Tá? Então, isso é tratado de uma outra forma em outros terreiros. Então, só para deixar bem claro. Mas então pode? É certo? É errado? A gente está falando de um autor. E por mais que eu goste muito dele e acho muita lógica e coerência nos ensinamentos que ele trouxe, eu entendo que não há verdade absoluta. E ele mesmo diz que existe muito mais que a gente pode compreender. E com certeza, toda a verdade do universo não está reunida nos livros somente dele. Então, eu prefiro ficar com a mente aberta, tá? Para filhos e filhas de Exu e Pombagira, tá? Eu já vi algumas pessoas agora, essa pessoa realmente, tem mãe de cabeça Pombagira, tem pai de cabeça Exu, né? Então, como que é isso, tá? Tecnicamente não poderia, né? Pela explicação do Rubens Saraceni, mas existem outros autores, outras casas que aceitam e acolhem filhos dessa forma, e eu não vejo problema nenhum, até por respeito. Se você foi iniciado no outro terreiro, pensem bem, foi iniciado no outro terreiro, foi feita a iniciação, seja de que forma for. Então, olha, seu pai de cabeça é Exu. Aí você muda de terreiro, porque o terreiro fecha, o pai de santo morre, sei lá, por qualquer circunstância, você sai de lá, você vai para outro terreiro, aí chega lá e fala, não, aqui Exu não é pai de cabeça, não. Você perdeu, ficou sem cabeça? Fica sem cabeça com um filho descabeçado? Não, gente, não tem lógica. Você vai acolher o filho com todo o respeito da tradição que ele foi iniciado. Ele foi iniciado com pai de cabeça como Exu, com mãe de cabeça como Pombagira, vai ser assim. Eu não vejo problema nisso. Nós não temos ninguém assim na casa, mas eu, sinceramente, não vejo problema. Agora, na nossa casa você vai, o vô vai lá e vai falar, seu pai de cabeça é Exu? Provavelmente não. Nunca vi acontecer. Se vocês quiserem perguntar para o vô, pode perguntar, mas eu nunca vi acontecer, nunca vi ele falar alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, estou falando isso para que vocês reflitam no livro, né? Eu gosto muito dele, falo, mas tem coisa que a gente precisa abrir um pouco, né? Creio que não seja assim, preto no branco dessa forma. Ele fala, inclusive, que nós somos ligados a todos esses orixás,
Mas Exu Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, eles seriam os seres encantados, os seres filhos de Exu não seriam reencarnantes ou encarnantes. Por isso, eles não poderiam estar na ancestralidade dos médiuns umbandistas. Essa é a explicação que ele dá. E eu não me lembro de ter visto nada mais específico em outra obra dele. Se eu achar, depois eu trago para vocês, tá? Mas, feita essa pausa, ele trata, né, da atuação da de Pombagira dentro do nosso interior. Né? Então, esse nosso interior seria tratado de forma automática, vamos assim dizer, por uma guardiã natural de Pombagira. E aí, só para lembrar, eu falei que todos nós temos um Exu natural. O que é o Exu natural? Não é o Exu de trabalho que vem no terreiro. Assim como nós temos o nosso anjo da guarda, que seria uma força atuante à direita, que nos faz a conexão, a guarda, intuição, inspiração direta com o Criador pela direita. Nós teríamos um guardião Exu e uma guardiã Pombagira natural, seres não encarnantes. Aí sim, não são espíritos de pessoas desencarnadas que se tornam Exu. São outros seres que fazem a nossa guarda à esquerda do Criador, que guardam os nossos aspectos à esquerda. Então, todos nós temos uma pombagira natural e um Exu natural, guardião, independente de religião, de sexo, etc, etc. Aí isso faz parte da nossa bipolaridade da esquerda. Então, a nossa esquerda sempre vai ter uma força feminina e uma força masculina que guardam os aspectos e que nos corrigem e que nos guiam dentro dos aspectos referentes à esquerda. Exu na vitalidade, sempre para o lado de fora, nós já explicamos o porquê, e Pombogira no aspecto interior, no aspecto interno, tá? E por isso que a gente fala, né? Ele fala muito desse equilíbrio interno. Quando esse equilíbrio interno da pessoa é conseguido, Pombagira para naturalmente de atuar. Mas quando a gente está desequilibrado, ela vai atuando incessantemente para nos trazer esse equilíbrio interior, tá? E aí ele até explica uma coisa interessante, ele fala que muitas vezes as pessoas se chocam, né? Às vezes se escandalizam, que Pombagira, fui lá e no terreiro, a Pombagira pediu uma oferenda, assim, 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 assado, tal. Mas por que ela pede isso? É para ela comer, beber, fumar, passar perfume, passar batom? Santa madrugada, não, né, gente? Vocês sabem, vocês já sabem, vocês não me matam, né? Vocês não causam essa decepção em mim. Vocês sabem que não é nada disso, né? Ela precisa daqueles elementos para retirar as energias básicas daqueles elementos, de uma oferenda, de uma firmeza, para nos beneficiar, para nos ajudar. Na verdade, somos nós que precisamos daqueles elementos, não é ela. Entende?